Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, eu tô tendo que regravar aqui esse vídeo da questão 31 porque a minha gravação original corrompeu. Então não vai ser, esse aqui vai ser um vídeo da série aqui de resolução na prática, só que eu já fiz a resolução dessa questão. Então você está vendo que ela tá até com as anotações aqui. É uma questão de interpretação, então é uma questão tranquila. Eu vou só gravar ela aqui de novo para passar para vocês um pouco sobre o que eu peguei dessa questão. Tá? É uma questão que fala bastante sobre interpretação. Tá bom? Eu já acertei ela. Eu tô gravando isso aqui depois de ter gravado a questão 32, eu fui checar a 31 e vi que não tinha salvo o arquivo, mas acho que a gente vai conseguir passar os mesmos pontos aqui, só que vocês não vão ter o suspense. Eu já acertei aqui, não vai ter o suspense. Tá bom? Então, ela começa com um texto que diz que entre 1930 e 1960, o rádio foi o grande veículo de comunicação, quando começou a ser fabricado no país. O rádio ampliou o mercado das gravadoras de disco e das emissoras radiofônicas. A televisão, inaugurada em 1950, com a TV Tupi de São Paulo, começou a se popularizar em finais dessa década. Em 1964, existiam 31 estações de TV que cobriam parte do território nacional. O rádio, a televisão, o cinema e a imprensa introduziram a cultura de massas no Brasil e foram importantes veículos de informação e de formação da opinião pública. Beleza? Vamos lá. Segundo o texto, o rádio desempenhou um papel inexpressivo como veículo de comunicação entre 1930 e 1960. Está errada essa alternativa, porque ele fala que desempenhou um papel inexpressivo. E aqui no começo do texto ele já fala que o papel do rádio foi grande, né? Então o rádio foi um grande veículo de comunicação. Então essa aqui a gente elimina. A segunda, as tecnologias de comunicação se popularizaram somente a partir da inauguração da televisão em 1950. Também não é verdade. A televisão, de fato, foi inaugurada em 1950, no texto ele fala, só que antes disso já existia o rádio, de 1930 até 1960. Então, já tinham tecnologias de comunicação, então essa também não é. Terceira, o rádio, inventado no Brasil, modernizou o país juntamente com as emissoras radiofônicas e estrangeiras. Aqui não é verdade, porque, primeiro, a gente não sabe se o rádio foi inventado no Brasil, eu não sei, mas aqui ele não fala isso. Ele fala que o rádio foi um grande veículo de comunicação entre 1930 e 1960, mas ele não fala que o rádio foi criado no Brasil. Beleza? E também ele fala de emissoras radiofônicas estrangeiras, ele não fala sobre essas emissoras estrangeiras no texto, então também não é. As novelas de rádio se popularizaram em 1950 e são grandes fontes de informação da opinião pública desde 1964. Ele fala que em 1964 existiam estações, mas não fala nada de novela. E não fala, ela fala sobre opinião pública, mas não fala em relação à novela, né? Fala sobre os meios de comunicação de forma geral. E a última, que é a alternativa certa, e o legal dessa questão é isso, a gente vai eliminando e a gente chega na última alternativa, como basicamente tem que ser essa, as outras estão erradas, então tem que ser essa. E de fato, lendo a gente vê que ela está certa, porque ela diz que as tecnologias de comunicação introduziram a cultura de massas no Brasil e impactaram o acesso à informação. Então, aqui no texto ele está falando muito sobre essa importância do rádio e da TV para introduzir a cultura de massa no país. Então pensa que antes do rádio, antes da TV, era muito difícil você ter algo culturalmente conhecido no Brasil todo, porque não tinha uma forma de se comunicar com o Brasil todo tão popular como o rádio e a TV. E aí, quando surgem o rádio e a TV, eles são esses veículos que levam essa cultura de massa, né? Então a gente começa a ter conteúdos que são passados no Brasil todo, seja na rádio, seja na TV, e isso faz com que se crie essa tal da cultura de massa. E é justamente o foco do texto. Beleza? Então, sabendo disso, a gente vai às alternativas. Sabendo disso e olhando as alternativas, a gente vê que a resposta é a E. E aí a gente marca a alternativa E. A alternativa E é a 31. Nossa, pensei que eu tinha errado, mas é a 32 que é B, a 31 é E. Fala sobre história. Mas, de novo, esse é um ponto importante. Comentei em outras questões até que a FATEC, no gabarito, classifica a questão como de história. Só que se você reparar bem, aqui o que a gente fez foi interpretação de texto. Então é legal ter esse gabarito para falar qual que é o tema do texto, né, qual que é o assunto que a FATEC considera o principal daquela questão, mas é importante que, para vocês que estão estudando, entendam que o que está por trás dessa questão é mais importante ainda. E o que está por trás dessa questão para os seus estudos é a interpretação de texto. Então aqui, mais do que uma questão que fala sobre a história, nossa, vou lembrar dessas informações sobre os grandes veículos, comunicação de massa, porque está relacionado à história, isso cai na FATEC. Não, não é tanto isso que você tem que focar. O que você tem que focar aqui é a interpretação de texto, que foi justamente o que a gente precisou para responder essa questão. Eu mesmo nunca tinha visto nada sobre esse assunto específico, e só com a interpretação do texto eu consegui resolver. Tá bom, gente? Desculpa aí esse empecilho de ter que fazer um vídeo da resolução na prática, não fazendo a resolução na prática, mas de fato o arquivo corrompeu e eu achei que era importante falar desses tópicos aqui, dessa questão, justamente para a gente também dar continuidade aqui no nosso conteúdo.
Maravilha? Bebam água. A gente se vê no próximo vídeo, que aí sim, já tá voltado à normalidade. E acertei ou não acertei, vamos ver no próximo vídeo. Valeu? Obrigadão, gente. Forte abraço. Bom dia pra vocês.